Irmãos, vamos para Colossenses para a gente ganhar tempo. Colossenses, capítulo 2, fica depois de Filipenses, né? Capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 5, a princípio, 5 versículos, né? Enquanto os irmãos estão procurando, Colossenses, capítulo 2, verso em diante, vou estar orando para adiantar. Pai, este momento é o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Aquilo, meu Pai, que o Senhor colocou no meu coração, que eu senti de estar pregando aqui nesta noite Santa Ceia. Ó Deus e Pai, que eu fique sob o Teu Espírito, a direção do Espírito Santo, meu Pai, que eu fique também na palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que a igreja continue sendo edificada, alimentada, e assim nós ceiemos, ó Pai, com o verdadeiro Espírito da Santa Ceia, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Graças a Deus. Então, Colossenses 2:1, quem pudesse colocar de pé, só para nós lermos aqui, né? Porque depois você pode se assentar, a igreja pode se assentar. Colossenses 2:1. Gostaria, pois, que soubesseis que grande luta, ou quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da ciência ou da sabedoria e do conhecimento, né, estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Então, irmãos, aqui no capítulo 2, versículo 1, primeiro da leitura, Paulo fala da grande luta que ele tinha, né, pelos irmãos, como ele disse aqui, né, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Por que Paulo fala, né? Que grande luta é essa que Paulo tinha? É lógico que tem vários aspectos, né, dessa grande luta, mas eu vou me ater aqui a um desses aspectos. Por exemplo, se você analisar o contexto da própria carta, é que me traz esse aspecto. À época havia muita heresia, aquilo que é contrário à sã doutrina, né, ao ensinamento bíblico. Observem bem aqui, só para vocês terem uma ideia, que eu estou no contexto, eu não li, preste atenção, veja, capítulo 2 mesmo, versículo de número 18. Capítulo 2, versículo 18 diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Verso 19, para encerrar aqui. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então havia, olha só, a época, né, principalmente ali entre os colossenses, né, havia pessoas com uma falsa humildade. Isso tem muito a ver na obra de Deus, tá? A falsa humildade. A pessoa parece humilde, mas não. A falsa humildade. Segundo, culto dos anjos. Quer dizer, pessoas cultuando, meus irmãos, a anjos. O culto é para Deus. Olha só quanta heresia Paulo combateu em seu tempo. Por isso que eu estou me atento ao contexto que eu falei. Depois de culto dos anjos, visões. Tem pessoa que toda hora tem uma visão.
Como alguém disse uma vez, parece que tem uma televisão na cabeça, né? Televisão toda hora. Então, irmãos, isso já era, né? Hoje em dia você vê pessoa vendo anjo para todo lado, fala mais em anjo do que em Deus, é visão para todo lado, isso é antigo. Não que anjo não possa se materializar ou, né, se mostrar a alguém, mas isso é raro. Isso é raro, não é? Uma pessoa chegar perto da gente e falar assim: eu vi um anjo, não é raro? Acontece, mas é raro. Então, por aí a gente vai vendo. Outra coisa, eu já falei da falsa humildade, né? Visões. Quantas pessoas ficam nessa? Irmão, tive uma visão. Todo dia, ou quase sempre, tem uma visão. E o problema é que isso fala aqui no final do verso 18. É de uma mente carnal. Olha o problema. Não é o pastor que está falando isso não, a Bíblia que está falando. É lógico que existe visão de Deus. A Bíblia fala sobre visão de Deus. A Bíblia fala sobre anjo. Mas tem um contexto em que essas coisas são praticadas carnalmente. Esse é o problema. O problema é o contexto. Uai, irmão, você não crê em anjo, não? Eu creio. Está na Bíblia. Mas a questão é, qual é o contexto em que você está falando sobre um anjo? Quantas pessoas, irmãos? Às vezes no monte eu já vi muito isso, eu não vou julgar, mas eu já vi muito, né? A pessoa está falando que viu, o problema é dela. Se ela não estiver vendo, aí é Deus. Mas quantas pessoas orando no monte? Muitas vezes aconteceu isso. Irmãos, vamos para a oração. O que está acontecendo? Eu estou vendo a carruagem de anjo agora. Tudo bem. Pode ser que em algum caso ou outro, alguém tenha visto. Mas em muitas dessas situações, provavelmente, essas visões surgiram de uma mente carnal. Então a questão é, tudo está na Bíblia. Mas como se lê, se estuda, se entende, se compreende. Então Paulo foi um grande combatedor, né? Ele combatia muito as heresias de seu tempo. Então isso não é novo. Eu me lembro há um tempo atrás aí, não tão distante assim, as igrejas estavam visões e revelações, uma coisa desenfreada. E havia culto em que a palavra nem era honesta, o que é um absurdo. Pode acontecer sim, pode. Tinha um culto, a palavra fica fechada e Deus fazia obra. Mas isso é exceção. Regra é a palavra. Você vai ver em toda a história da igreja, né? A palavra de Deus estando sempre no centro do culto, tanto no antigo Israel quanto na igreja, na antiga aliança quanto na nova. Então a gente nunca pode fazer, como eu sempre falo, da exceção regra. É o que estava acontecendo aqui. Por isso que Paulo repreendeu isso severamente e disse que essas coisas são oriundas da carne. Paulo não se ateve, ele já logo refutou e condenou. A coisa está descontrolada assim, é carnal. Verso 19 diz no verso 19 aqui que essa pessoa não está ligada à cabeça que é Cristo. Olha só, Paulo refuta isso de forma severa. As pessoas que fazem isso não estão ligadas à cabeça que é Cristo, não estão no corpo de Cristo. Porque alguém que está no corpo de Cristo, ele vai crescendo no crescimento que procede do Senhor, como fala aqui. Então existe um crescimento que não procede de Deus, que é o que Paulo refutou. Existe um crescimento que procede de Deus. Então, observe bem, igreja, aqui Paulo traz a questão do corpo de Cristo. Eu sempre tenho falado isso, a Bíblia fala muito isso, aprendi com Paulo principalmente, né? Que foi o nosso doutrinador. A Bíblia fala muito sobre o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça, nós somos os membros. Então uma pessoa que vive desempregadamente nesse mundo,
ela está desligada de Cristo. Olha só o problema. E outra coisa, esse tipo de pessoa gosta de mandar. É uma característica, por isso que ele começa o verso 18 dizendo: ninguém se faça árbitro, alguém que queira mandar entre vós aí, pretextando humildade, com falsa humildade, e com esse tipo de culto não. Esse culto não é para Deus, esse culto é carnal. E essa pessoa não faz parte do corpo de Cristo. Olha só, Paulo tinha certeza do que estava falando. Paulo não estava condenando uma pessoa de Deus, que é usada por Deus. Ele estava condenando os hereges de seu tempo, que estavam enganando, tentando enganar os colossenses. Então a igreja, se ela não combater heresias, o que vai acontecer? As heresias elas acabam entrando na igreja, né? Então eu vejo que também por isso ele disse aqui no verso 1, capítulo 2, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Uma das grandes lutas de Paulo era essa, né? Combater heresia, certo? As heresias de seu tempo. Verso 2 agora, de Colossenses capítulo 2: para que o coração deles seja confortado, quer dizer, encorajado e vinculado, unido, ligado, né? Juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção. O que é uma forte convicção? A palavra convicção, que significa certeza. Para que eles tenham toda a riqueza da forte certeza do entendimento, ou seja, uma mente madura, fortalecida, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Qual que é o mistério de Deus? Cristo. E esse mistério de Deus é revelado a quem? A igreja. Agora, a igreja tem que estar ligada. Os irmãos devem estar unidos, um coração encorajado, não é? Pelo Senhor, uma união, essa motivação em amor, para que, sendo assim, os irmãos compreendam, como fala aqui na parte final do verso 2, completamente o mistério de Deus que é Cristo. Porque todas as pessoas que estão unidas com os irmãos, né? Ou toda pessoa que está unida com os irmãos na igreja, essa pessoa está ligada a Cristo. Porque o plano, o programa de Deus para nós é o corpo, do qual Cristo é a cabeça. E quando eles estão assim, em amor, eles têm essa forte convicção, como fala aqui no versículo de número 2. Eles, nesse amor, eles têm essa forte certeza, e eles, sendo assim, compreendem completamente o mistério de Deus, que é Cristo. Olha a revelação. Para entender Cristo, para compreender Cristo, tem que estar na igreja, sabe? Tem que estar no programa do Senhor, tem que estar no amor ali, irmanal, entre os irmãos, para que essa certeza, observem bem, que eu vou falar aqui agora. Se tiver alguém aqui nesta noite que já viu, me fale, por favor. Até hoje eu não vi. Toda pessoa que está firme na igreja, ela tem certeza do que Deus tem para ela em Cristo Jesus, e ela compreende completamente isso. Amém. Ela não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Por quê? Porque ela está no corpo de Cristo. Então essa saúde espiritual deixa ela sempre desperta. Ela é uma pessoa despertada para tudo. Então quando vem uma heresia de lá, ela já combate, ela já repreende, porque ela está na saúde espiritual do corpo de Cristo. E quem dá essa saúde ao corpo? O próprio Cristo. Então isso não vem sobre alguém, ou não está na vida de alguém, por esse alguém ter uma capacidade maior. Esse irmão sabe mais da Bíblia, ele conhece mais. A questão, irmãos, não é conhecer de mais ou de menos, mas é estar no corpo de Cristo, entendendo, compreendendo completamente o que Deus tem para nós. E o mistério de Deus, ele é Cristo. E esse mistério, a Bíblia fala, a própria Bíblia, que ele é revelado à igreja. É
por isso que às vezes você vê uma pessoa que tem muito conhecimento, nada contra o conhecimento. Preste atenção no que eu estou querendo, no sentido que eu estou falando aqui. Quando você vê às vezes uma pessoa que tem muito conhecimento, às vezes é até uma pessoa famosa, mas não entende o mistério de Deus que é Cristo, porque não está no corpo, é uma pessoa isolada. A pessoa que entende esse mistério, ela nunca vai querer se afastar da igreja, do amor dos irmãos, porque ela sabe que o que aperfeiçoa é o amor, e quando Cristo vier, Ele virá buscar uma igreja que está em amor, compreendendo, entendendo, amadurecendo, até aquele dia. Quantas pessoas vão ficar para trás? Senhor, mas eu expulsei, eu profetizei, eu fiz milagre em teu nome. E pegando uma ideia nesse versículo de Jesus, outros dizendo assim: Senhor, eu estudei tanto o hebraico, o aramaico, o grego, estudou tanto que a mente ficou saturada. Eu não tenho nada contra estudar, desde que seja um estudo para o crescimento, para ser proveitoso. O que eu estou aqui refutando é o que passa do limite. A pessoa faz para ela e não para o Senhor, e não para os irmãos, e isso acaba somando, ela acaba com isso acumulando para naquele dia a sua própria condenação. De acordo com a Bíblia, muitos naquele dia dirão: Senhor, na tua casa todos me procuravam, eu era o expulsador de demônios. E é uma coisa, com certeza, que deixa a gente feliz você ver uma pessoa sendo libertada de um demônio. Mas não quer dizer que quem expulsou vai estar lá. Olha só, não é um texto que nos deixa assim, pensativo? Cabra fez milagre, profetizou, expulsou demônios, e eu achei que ele estava ligadinho com Deus. E receberá essa palavra: eu nunca te conheci, o Senhor dirá. Então, o que eu estou querendo aqui, o que o Senhor trouxe ao meu coração? A gente entender que não existe revelação além do corpo de Cristo, certo? Não tem dom que supere estar no corpo de Cristo. O camarada pode ter o dom de profecia, revelação, visão, eu creio, Deus dá, amém, cura. Mas se ele não está no corpo de Cristo, tendo comunhão com os irmãos, não vai dar para ele naquele dia. Vai faltar para ele o principal. Deu para os irmãos terem uma noção. Tá? Vamos andar. Versículo 13. Em quem? Em Cristo, né? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Maravilha, hein? Eita glória. Em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que é isso? Uai, se está nele e eu estou nele, ele é a chave para mim saber tudo aquilo que eu preciso saber. Aleluia! Glória a Deus! Olha só que revelação. Ele é a chave. Se você está nele, você vai compreender o que você precisa de compreender, o que Deus quer que você compreenda, todo o mistério que é Cristo, está em Cristo e que Ele revela aos seus. Aleluia. Maravilha. Então a pessoa não vai ter assim um grande conhecimento isoladamente, não. Ela tem que estar nele, porque nele estão escondidos, ocultos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus deu a Cristo. Em outras palavras, é uma conjecturação. Meu filho, eu te dou tudo que é meu, e quem te receber e estiver em você, está em mim, e terá tudo o que nós temos para Ele.
Então olha como está na igreja, está em Cristo, crescendo nesse amor, nesse conhecimento que Cristo concede, né? Olha como isso é de fundamental importância. E eu fico admirado quando alguém chega perto de mim e fala assim: rapaz, eu já moro aqui, pode dizer, né? Às vezes a gente ouve isso, há uns 30, quase 40 anos. E desde que eu me lembro desse cidadão, a primeira lembrança que eu tenho dele, indo para a igreja e voltando, né, hora e outra, ele está do mesmo jeito até hoje. Com a mesma alegria, nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido financeiro, que ele não cresceu, não. Ele está do mesmo jeito, não mudou, com a mesma alegria. Poxa, eu fico admirado. Cabra sempre está alegre, sempre quando ele me saúda é com alegria, me chama para a igreja. Uma hora eu vou nessa igreja, é muita alegria, né? Então, irmãos, isso é que é importante, porque a pessoa que está em Cristo, ela está nessa alegria do Senhor. Isso é maravilhoso, né? O irmão, hoje o evangelista, eu até achei que ele não estaria conosco, né? Porque isso era possível, né? Ele não estar aqui. Ele viajou e tal, e disse: ó, se der eu venho, mas vai ser difícil. E ele disse que pisou no acelerador para vir de Carangola, né? E chegou a pé, porque ele queria estar na Santa Ceia, estar com os irmãos. Amém. A Santa Ceia era para ter sido feita semana passada. Ele pediu para fazer hoje, e eu atendi com certeza absoluta, né? Como qualquer irmão que pediu, eu vou atender. A questão não é o dia, né? É assim, celebrar a Santa Ceia. Então por quê? Porque ele queria estar. Então ele está aqui hoje, graças a Deus por isso. E me permite, e o motivo pelo qual eu não tive condições de ir, eu fui tomar conta também. Meu irmão viaja, eu fico com ela no ano todo, e quando ele me pede, não tem como falar não com ele. Aí eu falei para o pastor, eu não vou poder vir estar aqui no domingo. E eu não pedi, na realidade eu queria que no próximo culto que tivesse, o senhor administrasse lá na Santa Ceia. Eu não queria ficar sem Santa Ceia. O senhor que falou, então vamos fazer. Por causa da votação, né? A gente faz no próximo domingo. Aí eu tive que ter uma negociação com a minha mãe lá, para poder sair lá hoje. Não foi fácil não também. Quer dizer, em prol da mãe. Graças a Deus por isso, né? E Deus permitiu que ele, né, pudesse estar aqui conosco. Então, isso é uma bênção. Verso agora de número 4. Assim digo, para que ninguém vos engane, com raciocínios falazes. O que é isso? Falsas argumentações, né? Ilusões, né? Exatamente, falsas argumentações. Então aqui Paulo fala, né? Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Paulo tinha essa preocupação, porque havia também muito no tempo de Paulo paroleiros, tagarelas, faladores com falácias sem fundamento, e que sempre estavam tentando enganar os irmãos. Então quem tinha que proteger? O apóstolo Paulo, que já estava, né, vendo isso, o homem de Deus que tinha uma visão, um entendimento maior, e tinha esse entendimento protetivo, né, de que ele realmente tinha que proteger as igrejas. E ele fez isso. A gente, né, observa isso lendo as cartas, entende? Então quando o pastor fala, não é que o pastor está falando que está tudo errado aí, não, fora não. Mas o crente tem que ter filtro nos ouvidos, filtrar, né? Porque o diabo, quando ele usa alguém para enganar, ele vem com uma proposta atraente, né? Sedutora. Sapatinho de algodão. Observem bem, eu falei sobre proteção aqui. Mário Sérgio, eu vou falar porque não tem problema nisso, eu creio que eu posso falar, é normal, não tem nada de oculto, né?
Ele chegou à igreja aqui, uma das primeiras coisas que, conversando com ele, eu disse para ele, foi sobre líderes que dizem ser líderes, que às vezes não vão nas cadeias, não vão aos hospitais, né? Não vão às cadeias, não vão aos hospitais, não vão aos asilos, aos orfanatos e em outros lugares onde há necessidade. Mas quando eles observam uma pessoa que estava de lado indo para a igreja, porque alguém chamou, aí eles começam a trabalhar em cima dessa pessoa, porque é o famoso pega pronto, mais ou menos assim, né? E ele falou comigo que, passando uns dias, né, irmão Marcelo, isso aconteceu. Eu não estou falando que toda pessoa, né, vai assediar, mas existe o assédio. Aquele camarada que chama a pessoa para ir para a igreja dele, porque ele não está pensando na alma, está pensando no que a alma vai fornecer para ele. Tem ou não tem? A época de Paulo tinha ou não tinha? Paulo está refutando isso aqui ou não? Sim. Isso aí. É? Você não vê o cabra pescando. Onde se tem que pescar, você só vê pescando no aquário do outro. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas fracas acabam dando ideia. Por isso que a gente tem que repreender. Repreender o que está errado, não o que está certo. Ter amizade com irmãos de outras igrejas é importante, mas sempre tem que ter filtro. Principalmente tem líder ou qualquer outra pessoa, né? Estou falando de líderes, mas pode ser qualquer outra pessoa. Que quando vê um camarada e vê que o camarada é próximo, aí é o tal, estou vendo uma Bíblia de ouro na sua mão, estou vendo você ganhar multidões para Jesus. Para quê? Para motivar o camarada, sabe? Porque esse tipo de abordagem, se o camarada não estiver em Cristo, ele pode acreditar. Pai, vamos ver coisa demais, nem eu estou acreditando. Estou dando um exemplo, né? Então, porque quem não gosta de ser elogiado? Quando é um elogio positivo, todo mundo, você não, até a Bíblia fala que a gente tem que fazer isso, positivamente. Agora, tem o elogio que procede de Deus, de uma pessoa de Deus, e tem a bajulação que procede do diabo. Atrás daquele prato, daquele convite, está o plano de Satanás. E lá na nossa igreja você precisa de ver. É tanta gente que é difícil até para dar oportunidade. Mas se você for para lá, vamos para você. O camarada, né, às vezes, né, de repente, está vigiando, né? Não, vou conversar com o pastor. Você vai tomar conta do louvor lá, com certeza. Só de eu ver você cantando ali, Deus já falou no meu coração, ainda fala que é Deus, ainda bota Deus no meio de uma pudriqueira dessa, né? Então, tem que se vigiar. Versículo agora de número 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Olha só, ele estava longe dos irmãos, fisicamente, mas em espírito. Que é isso, pastor? Às vezes eu estou lá em casa, eu tenho que falar de mim, eu creio que outros aí também, tá? Falando de mim, porque nesse sentido ele fala normalmente muito da gente mesmo. Tem dia que eu estou lá em casa, eu começo a pensar na igreja, começo a orar por cada irmão. Às vezes Deus me traz um irmão, ou às vezes todos de uma vez, para me orar, né? Ali por cada um. Às vezes ele traz um dado momento para fazer uma oração específica. Às vezes eu tenho um sonho com alguém, com uma revelação para me orar. Mas por quê? Porque eu estou procurando, mesmo com as minhas limitações, estar em espírito, embora às vezes separado fisicamente. Então a igreja, às vezes a gente se separa fisicamente, mas em espírito nós temos que estar juntos. Oh, amém. Amém. Em espírito temos que estar juntos. Porque às vezes a pessoa está na igreja, de repente quando ela está na igreja,
Ela está ali naquele espírito puro. Mas saiu, apagou. Então, estar em espírito, irmãos, é isso. Paulo estava longe, mas meditando. Por isso que ele enviou essas palavras, essa carta. Não é? E ele disse, na parte B do verso 5: alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, uma coisa que Paulo se alegrava muito com ela era de ver a boa ordem. Não é? Então, a igreja tem que ser uma igreja ordeira. Já não fala lá, Paulo falando sobre os dons e tal, que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Então, a igreja, ela também tem que ser conhecida, não por uma igreja assim, paralisada, né? Não, mas uma igreja alegre, uma igreja entusiasmada com Deus, com o Espírito Santo, mas com ordem, também com ordem, né? Porque, não sei se vocês, eu creio que sim, mas não pode ser. Se vocês já chegaram a uma igreja onde é uma bagunça, difícil, né? Tudo é Deus, né? O camarada cai no chão, é Deus. O outro empurra, o outro é Deus. O outro pega o microfone, quase que pega o microfone da mão do outro que está ministrando, é Deus. Então, não. Complicado isso. Então, a igreja também tem que ser conhecida por uma igreja ordeira. Paulo se alegrava pela ordem dos colossenses e também pela firmeza da fé deles em Cristo. Então, nós temos que ser em Cristo e estar em Cristo de uma forma firme. Não pode ser. Tem que ter firmeza. Isso não quer dizer que a pessoa, né? Irmãos, que a igreja preste atenção no que eu vou falar. Observe bem. Eu estou observando hoje que o Mário Sérgio não está bem. É mentira minha? Você falou alguma coisa comigo? É verdade? Pastor, foi o Espírito Santo que te revelou? Não, é a minha percepção espiritual. É lógico que o Espírito Santo age, mas eu, já conhecendo ele, estou vendo um aspecto dele a tristeza. Depois do culto eu vou conversar com ele. Por isso que eu já falei aqui. Eu falei alguma coisa antes? Você me falou alguma coisa? Percepção espiritual. Então, irmãos, a gente tem que observar as coisas que estão acontecendo. Porque às vezes a pessoa está na igreja e não observa. Então, nós temos que estar nos preocupando com a firmeza da fé em Cristo da igreja, meus irmãos. Estamos colaborando para que isso, sempre quando estiver sendo comprometido, combater isso. Certo? Porque eu quero estar bem quando os irmãos estiverem bem também. Quando alguém da igreja não está bem, eu não estou bem. Porque nós somos corpo de Cristo, membros do corpo. Isso é ser igreja. Procurar sentir, ter sensibilidade para sentir o que o outro está sentindo. Isso também é ter compaixão. Jesus tinha compaixão das pessoas e por isso as atendia e as curava. A Bíblia diz que Cristo teve compaixão do fulano, Beltrano, Ciclano, por isso o curou, ou os curou. Vamos encerrar rapidamente. 6 e 7 para a hora nos espera. Ora, 6 agora e 7 para encerrar. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O que é isso? Nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, devemos assim estar andando, vivendo nele. Bem? Verso 7. Nele radicados. O que é isso? Radicados, enraizados. Crente tem que ter raiz. Crente que não tem raiz, quando vem a tempestade, lança por terra. Agora o crente está firmado pela raiz. Quando o vento bate, o diabo se levanta, o diabo cai e ele fica de pé, porque ele está enraizado. Palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. E edificados. O que significa isso? Nós estamos sendo
construídos, a nossa vida está sendo construída, porque nós estamos firmados pela raiz do Senhor. A nossa vida está sendo construída a cada dia, certo? E confirmados na fé, confirmados, porque o Senhor confirma. Aqui está falando de crente salvo em Cristo, aleluia. Amém. Salvação é promessa e certeza, não é dúvida não. Amém. Mas fala do procedimento, né? Tal como, lá no final do verso 7, foste instruídos crescendo em ações de graças. Nós fomos e continuamos sendo instruídos assim no Senhor. Assim devemos continuar vivendo, andando e agradecendo a Deus por tudo. Muito bem? Irmãos, vem para nós. Vou chamar aqui os nossos amados irmãos, né? Hoje eu vou dar uma folguinha para o nosso amado irmão Gelson. Amém, irmão Gelson? Amém. Mas é via de regra para, né? Um e outro e tal, Evangelista Francisco e o nosso amado irmão Mário Sérgio. Amém? Para estar aqui à frente, um vai distribuir o pão e o outro o vinho. Amém? Eu preciso aguardar mais para a próxima. Você está com um processo hoje complicado? Eu não estou no processo de consagração, né, de dedicação. Não, então, amém, meu irmão. Então, por favor, nosso amado irmão Gelson. Amém. Vou me sentir mais confortável. Tá? E outra coisa, irmão, estou chamando o irmão Gelson porque ele rejeitou, não, tá? Porque está chegando agora também, tudo é alternar, tá? Não é para ficar. rejeição, né? Rejeição. Não, eu entendo, irmão. Não, isso é importante, irmãos. Observem bem. A pessoa reconhecer quando ela não está na condição de fazer algo. Não é? Isso já aconteceu comigo, um fato que aconteceu em Canaã. Eu falei, com o pastor, eu conheço esse problema. Será que eu posso tomar a Santa Ceia? Amém. Está lembrando? Que jeito? Eu estou chamando ele também, sabe por quê? Os irmãos vão entender. Esse homem já foi obreiro. Ele já conhece, ele tem noção da obra de Deus, não? Não, como é que está chegando agora, o pastor está. Não é desse jeito, não, né? Mas hoje ele teve a hombridade, né, de estar dizendo que não dá para ele ainda estar participando. Isso é importante. Só estou dizendo isso à igreja, dando satisfação para a igreja entender que eu não estou chamando qualquer um, ele sabe disso. A gente tem conversado, né? E tudo, inclusive, era para ele estar tocando aqui hoje, não resolveu o problema do violão, não tem problema. Então, quer dizer, estou chamando nesse sentido, tá? Não é que a pessoa já chegou, porque tem igreja que é assim. O camarada chega, pastor, Deus está me revelando, bem, cara, assim não. Eu tenho conversado bastante com ele. Não é isso, tá? Isso não surgiu do nada. Amado Evangelista Francisco, irmão Gelson, mais próximo aqui. O nosso amado Evangelista Francisco vai estar orando, consagrando o pão e o vinho ao Senhor. Logo após, ele vai pegar o pão, nosso amado irmão Gelson, o vinho, e eles vão distribuir para os irmãos em Cristo. Amém? Não tem nada que impeça a pessoa de ceiar, desde que ela seja batizada, esteja em Cristo, a menos que ela não queira pedir perdão, ou queira permanecer no pecado. Aí é algo pessoal. Mas se ela quiser pedir perdão de coração, ela é perdoada. Paulo disse assim: examine-se o homem a si mesmo, vírgula, coma e beba. Ele não disse assim: examine-se o homem, se tiver pecado não pode comer, deixa para a próxima, não. Então, é nesse sentido, amém? Pai querido e Pai amado, estamos mais uma vez na Sua presença. Pai, está aqui presente aqui também o pão e o vinho. Amém. Representando aqui, Pai, o Teu corpo e o Teu sangue. Mas até então foi feito por mão humana, Senhor. A partir do momento da tua unção, do Teu toque, da transformação desse pão no Teu corpo. De Cristo, né? No corpo de Cristo. E esse vinho no Teu sangue. A partir desse toque, Pai, dessa unção, Tu vai transformar, para que nós possamos, Senhor Jesus, cear contigo. Nós necessitamos desse milagre, porque nós somos carentes, Pai. Nós somos carentes de Ti. Transforma, Pai querido e amado, para que nós possamos participar em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Vocês podem, por favor, distribuir. Irmãos, como o amado evangelista disse aqui, né? O corpo do Deus Filho foi morto pelos nossos pecados.
E hoje a pessoa às vezes fala assim, você tem uma confusão com isso, né? Mas o pão vai se transformar no corpo, o pão vai se transformar no corpo e o vinho vai se transformar no sangue. Isso é espiritualmente, né? Isso é espiritualmente, ou seja, a partir do momento que a gente consagra os elementos, o Espírito do Senhor, né, já faz com que esses elementos se tornem elementos para a nossa santificação e salvação. Amém? Vai nesse sentido. Irmãos, vamos fazer cada um a sua oração, todos nós, né? Peça perdão por todos os seus pecados que durante o mês nós cometemos. E depois de você fazer um exame diante de Deus, sincero, espiritual, você pode, pedindo perdão, comer do pão que simboliza o corpo de Cristo e beber do pão que simboliza o sangue de Jesus. Pai, os irmãos já estão em oração. Nós te agradecemos por cada irmão que está aqui na igreja, cada alma, meu Pai. Ó Senhor, nós estamos aqui justamente porque somos pecadores, e o dia da Santa Ceia é o dia do perdão. O amado evangelista Francisco falou muito bem aqui, meu Pai, falando sobre o significado, meu Pai, desses elementos para nós após a oração, a consagração ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, isso é saúde espiritual para nós. Nós estamos comendo e bebendo salvação no sentido, meu Pai, de termos parte com Cristo, porque quem não ceia não tem parte com Ele, meu Pai. Quem não ceia não tem consciência do que é essa ceia, meu Pai, do preço realmente foi pago na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelo Cordeiro amado e imaculado. Então, Senhor, eu peço-te perdão juntamente com meus amados irmãos de todos os pecados que eu cometi durante todo o mês, atos, ó Pai, pensamentos, obras, tudo aquilo, meu Pai, que desagradou o Senhor, ó Pai, que eu falei, o que eu fiz, que magoou pessoas, ó Pai, tudo que eu estou me lembrando aqui agora, com relação, meu Pai, à minha família, aos meus irmãos, à sua igreja, à sociedade na qual eu vivo. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa-me dos pecados, ó Pai, e em Cristo me dignifica, meu Pai, agora neste momento, para que eu possa estar tendo, juntamente com os amados irmãos, meu Pai, essa condição espiritual adequada para participar da ceia, meu Pai, na reflexão de pecadores que sou, e todos nós somos, ó Pai, mas o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário purifica-nos de todo qualquer pecado. Como nós sabemos, ó Pai, a pessoa para participar da Santa Ceia, ela tem que estar inserida no corpo de Cristo, na comunhão dos irmãos, como nós vimos na palavra também. Então, meu Pai, isso aqui é resultado do desenvolvimento da nossa salvação, na membresia, na irmandade. Ó Deus e Pai, que conservemos sempre essa consciência em nós, de que somos membros do corpo de Cristo, aquele que por nós morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Senhor, aguardando, meu Pai, a ordem do dia da vida dele no céu, a amada igreja do arrebatamento. Ó Deus e Pai, assim nós te agradecemos e pedimos-te perdão em nome de Jesus por todos os nossos pecados, para que o diabo não tenha, meu Pai, do que nos acusar diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem orou com fé, erga um pouquinho seu mão ao alto e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado teu Filho para sofrer em seu corpo pelos nossos pecados na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Quem orou com fé, coma do pão que simboliza o teu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem já acabou de comer o pão, erga um pouquinho só o cálice, de igual forma
e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado teu Filho para verter seu sangue na cruz do Calvário para a purificação das nossas vidas de todo pecado, em nome de Jesus. Senhor, por meio deste cálice de vinho, do vinho, simboliza o sangue de Jesus. Eu renovo a minha aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Eu oro com fé pelo do cálice, em nome de Jesus. Para fechar, irmãos, para não atrasar os irmãos, né? Tem que trabalhar, alguns que estão trabalhando e tal. Santa Ceia, irmãos, a gente está comendo e bebendo aqui salvação, entende? Permanência no corpo de Cristo. Outra coisa, eu creio também que isso, a Santa Ceia, ela redunda até mesmo em saúde física para nós. Teve um rapaz uma vez, diante de Deus, que eu estou dando esse testemunho aqui, ele disse que na Santa Ceia ele estava com enfermidade, um caroço, não sei se era um caroço até maligno, um negócio bravo. Aí dizer que o pastor virou para ele e falou assim: irmão, eu sei que você tem fé. Na hora da Santa Ceia, antes de tomar um cálice de vinho, bom, eu estou falando que isso é doutrina, então assim, aconteceu, tá? Doutrina é oração para imposição de mãos, mas pode acontecer de outra forma. Molhe a ponta do dedo no cálice de vinho, coloque sobre o caroço. O irmão fez, voltou ao médico, o caroço subiu. Então isso aconteceu, irmãos. Estou testemunhando de algo real. Não estou dizendo que isso vai ser uma normalidade para todos, mas estou falando sobre o poder, para ressaltar aqui, né? E exaltar também o poder que há na Santa Ceia, salvação, saúde espiritual, saúde física. Então, Irmãos, permite, amém? Eu sei que um caso, uma pessoa na roça foi picada por cobra, e não tinha soro, já era noite, não tinha carro, não tinha condição, e aquele desespero. Aí uma pessoa próxima tinha um óleo ungido, pegou o óleo, colocou aonde foi a picada da cobra. O veneno saiu, o veneno saiu. Glória a Deus, louvado, hein? Então, irmãos, a fé, quem está no Senhor, só vai acontecer uma coisa para a pessoa que está no Senhor, se Ele deixar. Porque a nossa vida não está na mão da medicina, nem do governo, em primeiro lugar, está na mão de Deus. Amém. Quem está no Senhor, a vida dele, os seus dias com o Senhor estão. Seus dias, a duração da sua vida. Faça assim com as mãos e converse aí. Pai, a todos os presentes e ausentes, abençoa com o teu amor, com a graça do Filho e com a sua doce consolação divina e Espírito Santo. Dê a todos ao final de domingo consolado, animado, encorajado, confortado, para que nós acabemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento, meu Pai do Divino Espírito Santo, na consolação. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo, amém. E que as palmas louvem a Deus. Não vai embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para nós encerrarmos o culto. Na Santa Comunhão começamos. Deus abençoe em nome de Jesus. Se você quiser conversar comigo, espere. Nosso amado irmão Mário Sérgio, vou conversar com ele. Benção, pastor Jesus. É porque ele me falou. O que você falou? Pastor, está em violão? Tem. Onde eu estava? Aí eu vou comigo. Obrigada, Hoje eu ia tocar ali, mas aí aconteceu o dia 4. Não tem problema, né? Benção, Pai do Senhor. Amém. Vamos falar sobre Sim. É porque não, primeiro é elétrico, só que ele
tipo, você teve uma enchente há uns 4 anos atrás aí, e ele ficou de batata, né? Obrigado, ó. Obrigado. Mas aí, assim, ele pode ser. Aí ele foi aquela. Desprender lá, ficou preto. Assim, eu não sei como funciona isso aí, não. Mas aí eu trago e eu achei que eu vou botar na caixinha. Fechou. Eu trago ele. Deixa eu ver. Dá pra fazer